Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 53. E à luz do que acabamos de cantar, ler esse relato profético, e certamente é o retrato mais vívido e mais eloquente do Calvário. Muito provavelmente esse seja o texto mais importante do Antigo Testamento no que concerne à redenção. Eu gostaria que você, com muita atenção, pudesse acompanhar a leitura desse texto. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Deus revela para Isaías, de maneira tão clara, tão profunda, tão eloquente, o que aconteceria na cruz. Esse texto diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Eu quero meditar com você nesta noite sobre o tema a cruz de Cristo. A maior expressão do amor de Deus. A cruz de Cristo, a maior expressão do amor de Deus. Se algum dia no seu coração, nas horas de sombras da alma, de dúvidas, de incertezas, por um momento você pensou que Deus estava longe de você,
que Deus não se importa com você, que Deus não ama você. Esse texto evidencia de forma diáfana e clara que o amor de Deus por você não foi escrito com letras de fogo nas nuvens, foi esculpido na cruz do Calvário. Você é tão especial para Deus, que Deus amou você, a tal ponto, que Ele não poupou seu filho, mas o entregou por você. A cruz, certamente não foi um acidente, não foi. A cruz foi uma agenda de Deus. Não na história, na eternidade. Cristo veio para morrer. Na mente de Deus, ele já estava morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu aqui como seu substituto. Ele veio para dar sua vida. Em outras palavras, a cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus. A cruz sempre esteve estampada diante dos olhos de Jesus. E apesar disso, jamais recuou da cruz. Marchou resolutamente para ela, como se estivesse caminhando para a sua própria coroação. Na verdade, a cruz de Cristo é a expressão máxima do sacrifício. Máxima. Porque Jesus deixou a glória, onde era adorado pelos querubins e serafins, onde tinha plena comunhão e glória com o Pai antes da fundação do mundo. Voluntariamente ele veio, propositadamente ele veio, deliberadamente ele veio, ele se esvaziou, tornou-se homem, tornou-se servo, foi perseguido, foi preso, foi açoitado, foi cuspido, foi pregado na cruz. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo o Rei da glória, ele se fez servo. Sendo bendito eternamente, ele foi feito pecado. Sendo exaltado pelos homens, pelos anjos, ele foi maldito entre os homens. Sendo o Senhor do universo, ele desceu e se humilhou até a morte, e morte de cruz. E isso por amor a você. Deus ama você. De fato, Deus se importa com você. Mas a cruz, para mim, é o selo, é o símbolo, é o retrato, é a expressão máxima de dois atributos de Deus. Ali estava na cruz se beijando a justiça e o amor de Deus. Deus é tão justo que Ele não pode passar por cima do seu pecado. Deus não inocenta o culpado. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Deus precisou punir plenamente, cabalmente o pecado. O pecado é maligníssimo. E Deus não podia, sem negar a si mesmo, levar você para o céu, sem tratar do seu pecado, sem punir o seu pecado. E então a única forma que Deus encontrou para salvar você foi punir em seu filho o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. A cruz é a expressão máxima da justiça de Deus, onde Deus tratou de forma plena, cabal e severa com o pecado, mas ao mesmo tempo, a cruz é a expressão máxima do amor de Deus por você, porque por amor, Ele não poupou o seu próprio Filho. Dito isto, eu gostaria que então você, com a Bíblia aberta comigo, pudesse examinar esse texto. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quem levou Jesus à cruz? Você já fez essa pergunta? Por que ele foi para a cruz? Será que foram os fatores circunstanciais? Às vezes, quando você lê o registro, o relato bíblico, você é levado a tirar essas conclusões. Será que Jesus foi para a cruz porque os sacerdotes, mancomunados com as autoridades romanas, urdiram, tramaram a sua prisão no Getsemane? Será que Jesus Cristo foi para a cruz porque o Sinédrio,
nas caladas da noite, na contramão da justiça, ao arrepio da lei, o condenou por 2 crimes: blasfêmia e conspiração contra Roma. Será que Jesus foi para a cruz porque Pilatos, covardemente, agindo contra a sua consciência, o entregou para ser crucificado? Será que Jesus Cristo foi para a cruz porque Judas, por ganância, o traiu e o entregou aos sumos sacerdotes? Ao sumo sacerdote. Será que Jesus foi para a cruz porque Pedro, de forma pusilânime, covarde, negou 3 vezes? Por que Jesus foi para a cruz? Porque os soldados, com toda a sua crueldade e maldade, enterraram-lhe na fronte uma coroa de espinho, colocaram sobre os seus ombros um pesado lenho, e o pregaram naquele madeiro. O que levou Jesus à cruz? Esse texto responde a esta pergunta. Primeiro, o que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Se não, vejamos. Veja comigo o versículo de número 5. Veja você, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora confira comigo, por favor, o versículo 8, a parte B. Está escrito assim: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Agora confira comigo o versículo 4. Vamos todos juntos? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 12, vamos juntos? Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então preste atenção nisso. O que levou Jesus à cruz não foram os açoites, não foram os soldados. O que levou Jesus à morte não foi o suplício da cruz. Quem levou Jesus à morte foi você, fui eu, fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele sorveu sozinho cada gota daquele cálice da ira de Deus contra os nossos pecados. Na cruz ele foi feito pecado por nós, a espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto. Isso revela que o pecado é maligníssimo, isso revela que o amor de Deus por você é absolutamente imenso. Enquanto você não entender que foi o seu pecado que levou Jesus à cruz, você não entende o que é a redenção. Enquanto você não entender que você matou Jesus, você não entende o amor de Deus. Enquanto você não entende que você estava lá, não na cruz da direita, não na cruz da esquerda, você estava na cruz do centro, você não entende o amor de Deus. Mas volta a pergunta: quem levou Jesus à cruz? Primeiro, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Segundo, o Pai levou Jesus à cruz. Confira comigo o verso 6, por favor. Vamos ler o 6? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair? O Senhor. Vamos ver o versículo 10, todos juntos, por favor. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo enfermar. Só até aqui. Você já parou para pensar nisso? O pai agradar, moer o filho, esmagar o filho, matar o filho. Você já parou para entender a implicação disso? Que Deus não apenas entregou seu filho, mas agradou a Deus fazê-lo? Por um amor incompreensível, indizível, indescritível. Mais ainda, veja comigo, versículo 4, a parte B. E nós, vamos juntos? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nossos pecados levaram Jesus à cruz, ele morreu pelos nossos pecados, mas a Escritura está nos dizendo que ele foi ferido de Deus. Quem acionou a espada da lei contra Jesus foi o próprio Pai, para satisfazer a sua plena justiça. Agradou ao Pai fazer isso. Então preste atenção, Jesus não foi à cruz porque a multidão sangue sedenta gritou de forma insana: crucifica-o, crucifica-o. Ele não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, nem porque Judas o traiu por ganância, nem porque Pilatos o sentenciou por covardia, nem porque os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Mas ainda permanece a pergunta: quem levou Jesus à cruz? Primeiro, os nossos pecados. Segundo, o próprio Pai. Terceiro, Jesus voluntariamente foi à cruz. Vejamos o verso de número 4. Está escrito assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sem constrangimento, sem pressão, ele voluntariamente fez isso. Veja comigo o verso 10. Está escrito assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Agora, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado, sem constrangimento, voluntariamente. A Bíblia chega a nos informar, queridos irmãos, que ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então note isso, Jesus caminha para a cruz, não porque ele foi tomado, não porque ele foi preso, não porque ele foi manietado, não porque ele foi julgado e condenado e não tinha como escapar das mãos daquelas autoridades judaicas e romanas. Ele foi para a cruz voluntariamente, deliberadamente, por escolha. Agora resta outra pergunta no texto: que tipo de sofrimento Jesus Cristo suportou naquela cruz, por amor a você? A primeira coisa que nós precisamos entender é que ele suportou o sofrimento moral e espiritual. Se você olhar comigo o verso 3, você vai entender que o sofrimento dele foi repulsivo, repulsivo. Porque está escrito aí que os homens escondem o rosto. Sabe o que é esconder o rosto de alguém? Você passa e olha e vira o rosto. Você não consegue olhar. Produz náusea em você, repulsa em você.
Esse foi o sofrimento que o Filho de Deus sofreu na cruz, um sofrimento repulsivo. Os homens viraram o rosto. Segundo, seu sofrimento não produziu compaixão nos outros, e está escrito no verso 3 assim: e dele não fizemos caso. As pessoas olharam para ele na cruz e não se compadeceram, não se enterneceram, não se quebrantaram. Terceiro, ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento. Diz o texto: homem de dores, e que sabe o que é padecer. Ele foi denominado assim, chamado assim, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Sendo o rei da glória, ele foi chamado de homem de dores e padeceu plenamente, totalmente, por amor a você. Mas de que forma mais prática ele fez isso? Primeiro, irmãos, confiram comigo o verso 3. Rejeição. Pode ler o verso 3 comigo? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Até aqui. Desprezado e o mais rejeitado. Ele não era rejeitado, ele era o mais rejeitado entre os homens. Um grau absoluto. Mas você pergunta, rejeitado por quem? Vejamos isso. Primeiro, ele foi rejeitado pelo seu povo. Veio para os seus, e os seus não receberam. Rejeitado por quem? Rejeitado pelos religiosos da sua época. Se você lê os evangelhos, os religiosos da época, os fariseus, os escribas, chamaram-no de fanático, de mentiroso, de blasfemo, de pecador, de beberrão, de endemoniado. Rejeitado por quem? Terceiro lugar, rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, empolgada pelos seus milagres. Agora caminha vociferando, esbravejando e dizendo de forma insana: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quarto, foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes quis matá-lo na infância. Pilatos o sentenciou covardemente à morte. Herodes Antipas escarneceu dele em seu julgamento. Quinto, ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio, a maior corte judaica de Israel, composta de 71 membros, contrata testemunhas falsas para acusá-lo. Ao arrepio da lei, condenam-no à morte por blasfêmia e por sedição. Sexto, ele foi rejeitado pelos seus próprios apóstolos. Judas o traiu, Pedro negou, os outros fugiram. Sétimo, ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando ele se fez pecado por nós, o próprio Pai precisou voltar o rosto dele. E ele bradou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Verdadeiramente, está escrito, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Que mais ele sofreu na cruz, queridos irmãos? Ele sofreu sofrimento físico, claro. Você pode ler o versículo 2 comigo, por gentileza? Vamos juntos? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Sabe o que significa isso? Ele foi desfigurado. Desfigurado. Você tem dúvida de que Jesus tinha beleza física? Embora a Bíblia não registre esse detalhe, você não tem nenhum motivo para não crer que ele devia ser perfeito fisicamente, belo fisicamente, em absoluta simetria. Mas quando ele foi para a cruz, não havia beleza nele. Ele foi desfigurado. Seu rosto ficou completamente desfigurado. Seu corpo foi ferido, ficou ensanguentado, tornou-se cheio de chagas e hematomas.
E as pessoas olhavam para ele, parecia uma raiz de terra seca, retorcida, sem viço, sem beleza. Segundo, ele enfrenta torturas crudelíssimas, se não vejamos. Na parte B do verso 4, está escrito assim: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, feridas, nós fomos sarados. No versículo 10, diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E agora eu gostaria que você pudesse pensar comigo em tudo que aconteceu com ele, desde o momento que ele foi acorrentado naquele jardim, depois de suar sangue, aos empurrões e chutes levado ao sinédrio judaico, ali ele foi cuspido, ali ele foi esbordoado, do outro dia levaram-no acorrentado, manietado para o pretório, dali ele é levado para Herodes escarnecido, de lá ele é devolvido para Pilatos, e diz a Bíblia que Pilatos o entregou para ser flagelado, açoitado, e você, para entender isso, tem que entender o contexto romano dos flagelos. Os romanos usavam um chicote de várias tiras, na ponta dessas tiras havia pedaços de ferro, aço, ou às vezes pedaços de ossos, onde se batia com o chicote, e ao levantar o chicote, pedaço de carne vinha junto. O corpo era deformado, desfigurado. E se você assistiu Paixão de Cristo, um dos filmes mais contemporâneos do sofrimento do nosso Salvador, ali uma visão nítida do que pode ter acontecido nessa flagelação do Filho de Deus, voluntariamente, por amor a você. Versículo 5, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E esses ferimentos, certa feita ali sobre um cirurgião, que examinando esse texto, classificou as diversas características de uma ferida, e ele enumerou algumas delas. Primeiro, contusão, e ele diz que contusão é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego, e essa ferida resultaria de um golpe com vara, como profetizado, por exemplo, em Miqueias 5:1, ferirão com vara a face ao juiz de Israel. Ou talvez descrevesse o que está lá em Mateus 26:67, o esbofetearam. Ou talvez descrevesse o que está em João 18:22, um dos guardas deu-lhe uma bofetada. Esse cirurgião descreveu uma segunda forma de ferida, a laceração. É um ferimento produzido por um instrumento que rasga. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites, e estes tinham se tornado uma fina arte entre os romanos. Esse chicote romano com tira de couro, com várias extremidades, cada uma com ponteira de metal, arrancava a carne. Seu corpo foi lacerado, seu corpo foi todo lacerado, sua carne foi rasgada. Terceiro, penetração. Trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. Esse ferimento foi certamente causado pela coroa de espinhos, que foi enterrada em sua fronte. E ainda mais, Mateus 27:30, diz que tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Mas em quarto lugar, existe uma outra forma, que é a perfuração. Perfurar vem do latim passar através de. As mãos e os pés de Jesus foram traspassados. Os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando-os sem quebrá-los. Finalmente, incisão.
É um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Se você perceber então, dentro da técnica da medicina hoje, Jesus foi ferido em todos os sentidos. De forma mais ampla, mais vasta e mais profunda. Tudo isso por amor a você. Mas agora resta uma outra pergunta no texto. Como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? E a primeira coisa que somos informados está aí no versículo 7, o versículo 4. Você pode ler o 4 de novo comigo? Vamos juntos? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe o que significa isso? Ele morreu uma morte substitutiva. Se você não entender isso, o que levou Jesus à cruz? Foi você, fui eu, fomos nós. Nosso pecado. Você não entende o que é redenção. Quanta gente que olha para o Calvário e pensa, tadinho de Jesus, coitado, sofreu tanto, padeceu tanto, foi injustiçado. Você começa a sentir pena dele. Aí você vê alguns crucifixos de Jesus com o rosto muito desfigurado, esquálido, dando a impressão que ele é um coitadinho, que ele foi injustiçado, que foi vítima, que ele não teve forças para resistir, que ele não teve poder para se opor, quando na verdade ele foi deliberadamente para aquela cruz, substituindo você, como seu substituto. Se você perceber comigo no verso 9, está escrito que ele não tinha pecado. Dá uma olhadinha no verso 9 comigo, vamos juntos? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, ele não foi para aquela cruz por causa de crimes dele, pecados dele. Não havia pecado nele, o pecado estava em você, o pecado estava em mim, o pecado estava em nós, foi o nosso pecado que o levou à cruz. Agora confira comigo por favor o versículo 7, você pode ler o 7, como é que ele reagiu? Vamos juntos? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Ele não escoiciou. Quem o levou à cruz não abriu a boca, não reclamou, não murmurou, não lamentou, não se sentiu vítima. Ele estava ali deliberadamente entregando a sua vida por você. Mas olha o versículo 8 comigo, vamos ler junto o 8 por favor. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa de quê? Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Isso significa, ele sofreu vicariamente, substitutivamente. Mas mais do que isso, irmãos, como é que ele reagiu? Veja comigo o verso 12, por favor. Como é que ele reagiu? Lá na parte B do versículo, vamos ler juntos? Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu. De que maneira que ele intercedeu? Atenuando-lhes a culpa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então eu chamo a sua atenção para esse ponto fundamental da cruz, uma expressão máxima do amor de Deus por você. Ele vai à cruz voluntariamente, ele vai à cruz vicariamente, ele vai à cruz como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele vai à cruz ainda intercedendo pelos seus algozes. Mas eu concluo a exposição desse texto fazendo uma última pergunta. Que recompensa Jesus Cristo teve por ir à cruz?
Foi inútil? Foi um sacrifício em vão? Foi apenas um espetáculo de horror? Ou um palco de amor? Sem qualquer resultado eficaz? Será que ele fracassou? Será que ele se equivocou? Então, vejamos o que o texto responde. Primeiramente vamos ver o versículo 10. Leia comigo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe o que significa isso? Ele venceu a morte. Um grande teólogo da Inglaterra, chamado John Owen, escreveu um livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Jesus entrou dentro da morte. Quando ele entrou dentro da morte, ele matou a morte. Foi uma sabotagem com a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte, a força da morte, o poder da morte, e matou a morte para ela nunca mais ressuscitar. Ele venceu a morte, de forma plena e definitiva. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte era a consequência inevitável que você e eu teríamos que sofrer. O que é que ele faz? Ele se põe no nosso lugar, como nosso substituto, e sofre a morte que nós devíamos sofrer, e mata a morte para nos livrar da morte, porque ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele vive e crê, não morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Segundo, qual o resultado da cruz? Veja comigo, por favor, versos 11 e 12. Vamos juntos, esses dois versos? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, a segunda resultado da cruz é que, por ir à cruz, ele redimiu um povo para Deus. Você já parou para perceber isso? O que custou a sua salvação? Se Deus pudesse salvar você pelas obras, Jesus não precisava vir. Se Deus pudesse salvar você pela sua religião, Ele não precisava vir. Se Deus pudesse salvar você pelos ensinos de Jesus, Ele não precisava morrer. Não havia outro meio de Deus salvar você, a não ser que a justiça de Deus fosse satisfeita, a lei de Deus fosse cumprida. Como você e eu somos pecadores, nós não podemos cumprir a lei, nem satisfazer a justiça, um outro alguém precisou nos substituir, e esse outro alguém é Jesus. Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, Ele nos representou, Ele nos substituiu, e Ele agora nos comprou para Deus, Ele nos resgatou para Deus. E o versículo 11 diz que Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará o quê? Satisfeito. Satisfeito. Mas agora, eu chamo a sua atenção para o último resultado. Jesus chama um povo para si. Você pode ver o verso 12 comigo? Olha o que Deus promete. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Então preste atenção nisso. Você nesta noite é um presente de Deus Pai ao Deus Filho.
Sabe qual foi a recompensa de Jesus por ter ido à cruz? Você. Deus liberta você, Deus perdoa você, Deus salva você, Deus resgata você. Por causa do sacrifício dele, diz: meu filho, está aqui o fruto do penoso trabalho da sua alma. Toma de presente. É seu. E o próprio Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Você já parou para perceber que você é um presente hoje? Que Deus Pai te deu de presente para o Deus Filho? Sabe o que está escrito lá em Hebreus 12, versículo 2? Que Jesus não levou em conta a vergonha da cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta. A alegria de comprar você com o seu sangue, de resgatar você do pecado e da morte. E quando você então se rende a Ele, se entrega a Ele, Jesus olha para a cruz e diz: valeu a pena. Valeu a pena. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas se você entrou aqui hoje e ainda não foi resgatado pelo sangue de Jesus, hoje o Deus Pai quer dar um presente ao Deus Filho. E você pode ser esse presente. Você pode ser esse presente. Para a alegria de Jesus, você pode vir. E quando você vem, os anjos começam a celebrar no céu, por um pecador que se arrepende. E Jesus olha para a cruz e vai dizer: Pai, valeu a pena. Todo o meu sofrimento valeu a pena. Quando Paulo olha para a cruz e diz: o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me constrange. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha para a cruz agora e entenda isso: foi por você, foi por você, foi por você, foi por você. Olha para a cruz agora e entenda que quando o Pai entregou o seu filho, não poupou o seu próprio filho, foi por você, foi por você, foi por você, foi por você. E não há maior prazer para o Pai do que presentear o seu filho, dando você de presente para o filho. E ele então verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Feche os seus olhos por um momento. Curva a sua fronte. Entenda um pouquinho o que foi a cruz. O preço que ele pagou. Quanto custou ao pai ver o seu filho sangrando naquela cruz? A revolução dos boxers na China em 1900 levou a uma perseguição cruel à China. Muitos cristãos morreram, torturados, presos. Li certa feita de um missionário que caminhava com a sua esposa, com seu filho de 10 anos, rumo a uma igreja onde ele iria pregar. De repente os soldados chegaram cruelmente, pegaram aquele casal, amarraram o marido numa árvore, a esposa noutra árvore, e diante dos olhos daqueles pais aflitos e impotentes, começaram a açoitar aquele menino de 10 anos na frente dos pais. O menino gritava, o menino chorava, o menino esperneava, o menino clamava por socorro: papai me socorre, papai me socorre, papai me socorre. Mas o pai estava preso, amarrado naquela árvore, a mãe amarrada naquela árvore. E o menino gritou, e o menino chorou. E aquele menino foi sendo vencido pelos açoites, pela crueldade, até que a sua voz foi se apagando.
E aquele menino morre pela violência daqueles homens insensíveis e cruéis. E o pai e a mãe não puderam fazer nada por aquele menino. Mais tarde, esse casal de missionários disse: foi doloroso para nós, foi cruel para nós ver o nosso filho morrer, sem poder ajudá-lo, sem poder socorrê-lo. E eles disseram: a partir daquele dia, entretanto, nós começamos a entender o que foi a cruz de maneira muito mais eloquente, muito mais profunda. Quando Jesus, o Filho de Deus, por amor a você, lá naquele lenho vertical da morte, naquele espetáculo de horror, suspenso naquela cruz, ferido, traspassado, moído, grita aos céus: Deus meu, por que me desamparaste? E o pai não pôde amparar o seu filho para amparar você. O pai não socorreu o seu filho para salvar você. O pai suportou a dor de ver o seu filho unigênito morrer naquela cruz para libertar você do inferno e da morte. O amor de Deus é derramado hoje no seu coração. O que você vai fazer? Como você vai responder esse amor? Hoje você pode se render a Cristo e ser o grande presente do Pai para o Filho. Ó Deus, eu te peço nesta noite que tu toques o coração de todos nós com a mensagem da cruz, que tu abras os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos que ali foi o palco da manifestação máxima do teu amor, da revelação mais esplêndida da tua justiça, que foi naquele palco do Calvário, na montanha do Gólgota, quando o teu filho exposto naquela cruz horrenda, ele sofreu por nós, ele foi ferido por nós, ele foi traspassado por nós, ele bebeu o cálice que nós devíamos beber, ele suportou a agonia que nós devíamos suportar, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados, ele pagou por eles com o seu sangue, ele matou a morte, ele venceu a morte, e ele adquiriu para nós eterna redenção. Glória ao teu nome, porque em Jesus nós temos tão grande salvação. Aplica agora, rogamos-te, esta mensagem ao coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Pela obra do teu Espírito, salva, aplicando a redenção em cada coração, para que haja festa no céu, alegria na terra, e o filho possa olhar para a cruz e mais uma vez dizer: valeu a pena ver o fruto do penoso trabalho da minha alma. Bendito é o teu nome, Senhor, por tão grande salvação, em nome de Jesus, amém, amém. Pastor Arival.